Olá, gente, bem-vindo de volta e vamos ver agora a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Então, vejamos o seguinte: se f for contínua no intervalo fechado de AB, então a integral definida no intervalo de AB na função f de t dt, ele vai ser quem? Ele vai ser o fzão de B menos o fzão de A. Aonde esse f ela é uma primitiva da função f, ou seja, a derivada do f tem que ser igual à função f. Então isso quer dizer que para calcular a integral definida, a gente teria que encontrar uma função cuja a derivada é exatamente a função f. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo 4, né? Vamos dar um espaço. Calcule a integral definida de 1 a 3 de e elevado a x dx. Né? Então, temos que encontrar primeiro uma função cuja a derivada é o e elevado a x. E aí, sabemos que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Tá? Então, quer dizer que a primitiva da função e elevado a x é o próprio e elevado a x. Bom? Né? E aí temos, né, que epa, a derivada, né, o f, né, a derivada do f de x é o e elevado a x, né? Então quer dizer que a integral definida de 1 a 3 de e elevado a x dx. Então, como vimos que a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então fica e elevado, no lugar do x eu ponho 3, menos e elevado, no lugar do x agora eu ponho 1, né? Bom, aí aqui né, o e elevado a 1 é o próprio e, né? Então eu poderia botar o e aqui em evidência, e aí ficaria e ao quadrado menos 1, né? Bom, então essa daqui é a integral definida, né? De e elevado a x dx, né? No intervalo de 1 a 3. Vamos dar uma olhada nesse exemplo 5, que ele pede, né, a área, né, sob a curva y igual a x ao quadrado no intervalo de 0 a 1. Vocês devem recordar que quando foi estudado a soma de Riemann, esse exemplo foi feito e vimos que dá 1/3, né? Mas aí, naquele exemplo, nós fizemos aonde o número de retângulos ele tenderia ao infinito, né? Ou seja, o n tenderia ao infinito. Aqui agora a gente vai aplicar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo para encontrar esse mesmo valor, tá certo? Então, o primeiro passo é encontrar uma função cuja derivada é igual ao x ao quadrado, né? Então, só para recordar, vocês devem recordar aqui que a derivada, né, vamos botar assim, de x ao cubo, ele é quem, né? O expoente vem aqui multiplicando, não é isso? E aí eu subtraio uma unidade do expoente e fica assim, ó, 3x ao quadrado, né? Então a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Só que o que me interessa é que fica apenas o x ao quadrado. Então se tiver que ficar só o x ao quadrado, eu teria que dividir aqui, ó, o 3x ao quadrado por 3, tá? E aí ficaria x ao quadrado, tá bom? Então se eu divido 3x ao quadrado por 3, então eu vou dividir essa aqui, ó, a função original aqui, né? A primitiva de x ao cubo, eu vou dividir por 3, tá bom? Então quer dizer que a derivada de x ao cubo sobre 3 é o x ao quadrado, tá bom? Então, isso quer dizer que a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, dessa forma, temos que essa área aqui, ela pode ser escrita como sendo a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, né? Já vimos agora que a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, vou botar assim, ó, x ao cubo sobre 3 variando de 0 até 1. Vamos escrever assim, que aí aqui eu estou só anotando a primitiva. Tá? E aí no lugar do x eu vou pôr 1, então fica 1 ao cubo sobre 3, menos
E agora no lugar do x aqui eu vou botar o zero, né? Ficar 0 ao cubo sobre 3, né? Tá? Temos o seguinte, que 0 ao cubo sobre 3, isso daqui vai dar 0, tá? Então, no final, eu tenho que 1 ao cubo é 1, aí fica só 1/3, né? É exatamente o valor que encontramos como fizemos esse mesmo cálculo utilizando a soma de Riemann, tá? Vamos agora para o exemplo 6. O exemplo 6, ele pede para determinar a integral, né, no intervalo de 6 a 3 de dx sobre x, né? Isso daqui a gente poderia escrever assim, né? A integral de 3 a 6. Esse x sobre dx sobre x eu poderia escrever como sendo 1 sobre x dx, né? E aí agora esse desafio é encontrar uma função cuja derivada é exatamente 1 sobre x, né? Então, se vocês derem uma olhada aí nas tabelinhas de derivada, vocês vão ver que a derivada do ln do módulo de x, né, é exatamente 1 sobre x. Na verdade, seria 1 sobre o módulo de x, tá bom? Mas aí vamos considerar que x assume valores positivos, né? Então, o intervalo é de 3 a 6, né? Então, temos que a derivada do ln de x é exatamente 1 sobre x. Então, o ln de x é uma das primitivas de 1 sobre x, tá bom? Então, eu posso escrever então essa integral, né? Vai ficar o ln de x variando de 3 até 6, né? E aí vai ficar, ó, o ln de 6 menos o ln de 3, né? Aí eu tenho a diferença de dois logs de mesma base, tá? Então, vamos recordar que quando eu faço o log de A menos o log de B, né? Pela propriedade aqui, né, fica log de A dividido por B, né? Então, é essa propriedade que eu vou aplicar aqui para resolver essa diferença, né? Então, isso aqui vai ficar o ln de 6 sobre 3, que é igual ao ln de 2. Bom, e assim eu resolvo esse exemplo 6. Vamos dar uma olhada agora no exemplo 7, né? Está acabando. Encontre a área sob a curva y igual o cosseno de x de 0 até o número b, aonde b ele é um número entre 0 e π sobre 2, né? Então, se eu quero calcular a curva, né, que tá, desculpe, a área que está sob essa curva aqui, então, o primeiro passo é a gente verificar se dentro desse intervalo a função sempre assume valores positivos, né? E a gente sabe que de 0 a π sobre 2, o cosseno ele é maior ou igual a zero, né? Então, isso aí ele já satisfaz. Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que essa área vai ser a integral de 0 até o número b do cosseno de x dx. Bom? E aí devemos recordar o seguinte, qual é a função cuja a derivada é o cosseno, né? Então, devemos lembrar que a derivada do seno, né? A derivada do seno de x é exatamente o cosseno de x, tá bom? Então, isso aqui vai ficar, ó, deixa eu outra cor. Então, isso aqui vai ficar o seno de x variando de 0 até b, né? Aí eu tenho
o seno de B menos o seno de zero, né? Sabemos que o seno de zero é zero, né? Certo? Então, resta apenas o seno de B. Então, a área a área sobre essa curva aqui de 0 até B, onde B está entre 0 e π sobre 2, é exatamente o seno de B. Exemplo 8, né? Determinar a integral no intervalo de menos 1 a 3 de 1 sobre x ao quadrado dx, né? Essa função aqui vocês devem ter estudado quando for estudar limites, né? 1 sobre x ao quadrado. E aí nós vamos ver um probleminha nessa função no intervalo de menos 1 a 3, né? Então vamos dar uma olhada aqui no GeoGebra, tá? Então essa linha aqui é a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, tá? Que ele está indo do intervalo de menos 1 até o 3, né? Então vocês devem recordar que quando o x vai se aproximando de zero, essa função ela tende ao infinito, né? E lembrando que a integral ela representa o quê? É uma soma infinita, né? De rima, né? Então, ela iria representar a área entre a curva 1 sobre x ao quadrado e o eixo x no intervalo de menos 1 a 3. Sendo que ela não é contínua no zero, tá? Então, a segunda parte do teorema fundamental do cálculo ela é aplicada para quando o integrando ele é contínuo em todo o intervalo, tá? E aqui nós estamos vendo que a função ela não é contínua no intervalo de menos 1 a 3. Então, por essa razão, ali a função, aquela integração, ela não existe, né? A integral definida de 1 sobre x ao quadrado de menos 1 a 3, ela não existe, tá certo? Então, é possível que acabe dando como resultado um valor que não seja válido. Então, só para critério assim de curiosidade, vamos resolver ela, tá certo? Então, vou repetir ela aqui, né? Sendo que 1 sobre x ao quadrado, a gente vai botar ela na forma de potência, né? Então, vai ficar assim, ó, menos 1 até 3 de x elevado a menos 2 dx, certo? Então, temos que achar uma função cuja derivada é x elevado a menos 2, né? Então, devemos recordar o seguinte, que a derivada de x elevado a menos 1 vai ser o quê? Esse menos 1 desce, né? Aí fica menos x, e aqui o expoente eu faço menos 1, né? Que dá o menos 2, ok? Sendo que o valor aqui ele tem que ser positivo, né? Porque afinal é x elevado a menos 2. Então a gente faz esse artifício, né? A gente coloca um sinal de menos aqui na frente para ficar só o x elevado a menos 2. Então, como eu inseri um sinal de menos aqui na frente, eu vou colocar um também aqui, né? E assim a gente verifica que a primitiva de x elevado a menos 2 é exatamente o menos x elevado a menos 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, né? Menos x elevado a menos 1, variando de menos 1 a 3, né? A gente poderia até escrever como sendo menos 1 sobre x, variando de menos 1 a 3. E aí agora a gente vai fazer substituições, né? Aí fica assim, menos, né? Igual a menos 1 sobre 3, menos... Aí vai ficar menos, esse menos é esse daqui, tá? 1 sobre o x aqui, que é menos 1, né? Bom, então eu tenho, né, uma multiplicação, né? Menos vezes menos, né? São 3 sinais de menos, então é menos. Então vai ficar menos 1 sobre 3, menos 1, né? Aí, resolvendo, né? Aqui é como se tivesse um 1 no denominador, tá bom? Então, o MMC de 1 e 3, que é 3, aí fica, né, em cima, menos 1, menos 3, tá?
E o resultado vai dar menos 4. Aí por que esse resultado não satisfaz, tá bom? Porque no intervalo de menos 1 a 3, né, a função assume valores positivos. Então, a integral teria que resultar em um número positivo, só que o resultado foi um número negativo. E aí vocês já sabem por quê, né? Porque a função ela não é contínua no intervalo de menos 1 até 3. Então, na prática, a integral definida nesse intervalo para esta função, ela não existe. Então, em resumo, a gente pode definir dessa forma aqui, né? O teorema fundamental do cálculo, né? Então, suponha que uma função f seja contínua no intervalo de a a b. Então, se o g de x está definido dessa maneira aqui, né? Que seria a primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Então, temos que a derivada de g é exatamente a função f, né? Já a integral definida, né, da função f no intervalo de a a b pode ser como sendo, né, o valor numérico da sua primitiva em b menos o valor numérico da sua primitiva em a, conforme nós resolvemos, né, alguns dos exemplos. Tá? Então, assim, o teorema fundamental do cálculo ele é muito importante porque ele estabelece uma relação, ou melhor, é possível provar uma relação entre derivadas e integrais, já que inicialmente a definição de derivada e de integral são coisas muito distintas, né? A derivada é o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva. A integral é a área entre uma curva e o eixo x. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele mostra, né, que existe essa relação em que a integral e a derivada são funções, ou melhor, são operações inversas, tá certo? Essa é a grande importância do teorema fundamental do cálculo. Então, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários, que aí a gente vai esclarecendo como pode. Um abraço e até o próximo vídeo.